Olá, eu sou Beatriz Oliveira. E eu sou Jéssica Fires Rezende. Nós vamos falar sobre a série The Good Wife, sobre um episódio dessa série, que é uma série da CBS que retrata a história de uma advogada que é casada com um político e passa por um grande escândalo, onde seu marido é preso e ela precisa se ver retornando ao mercado de trabalho. A gente vai falar sobre o episódio 6 da segunda temporada, que se chama Remédio Amargo. Nesse episódio acontece uma negociação entre uma empresa farmacêutica e o escritório que está defendendo uma cliente que a mãe cometeu suicídio após ter matado o marido. E eles tentam chegar numa negociação para que a empresa farmacêutica pague uma indenização a essa família. A princípio, eles usaram esse caso como um caso teste para fazer uma ação coletiva. Então, as partes têm alguns interesses. O interesse da empresa farmacêutica é não querer pagar indenização alguma à parte acusadora, sendo que o interesse do escritório de advocacia é receber a sua parcela da indenização da cliente para poder pagar algumas dívidas e para poder utilizar esse caso como um teste para futuramente fazer uma ação coletiva contra essa empresa farmacêutica. Nos autos do processo é onde constam esses interesses, tanto da parte acusada quanto do escritório de advocacia representando essa cliente. E ao longo desse julgamento vai se dando uma negociação perante um júri, onde a empresa farmacêutica tenta descreditar a parte requerente para negar qualquer indenização. Eles têm uma BATNA, cada uma sua, né? O escritório de advocacia tem um plano principal, eles ancoram um valor de 80 milhões de dólares, né, na ação. E o plano B deles, a BATNA, é um acordo de no mínimo 20 milhões. E a empresa farmacêutica, o plano B deles é aceitar um acordo de até 50 milhões. Assim, a gente pode trazer o contexto onde ocorre toda essa negociação, esse processo. O processo ocorre dentro o ambiente interno. É um tribunal de justiça, onde estão presentes um juiz e um júri leigo, que é muito importante, porque a forma como eles se apresentam para esse júri leigo é diferente da forma como eles se apresentam apenas para o juiz, enquanto as advogadas de acusação foram escolhidas por serem mulheres para poder demonstrar uma vulnerabilidade e comover o júri. O advogado de defesa da empresa farmacêutica foi escolhido por ser portador de deficiência física e conseguir comover o júri com isso. E o elemento que a gente escolheu, né, para falar também na nossa negociação é o tempo, que ele é usado primeiro, ele é usado no final da negociação, quando o advogado de defesa da indústria farmacêutica ele percebe que ele vai perder, ele pede um adiamento do julgamento para que ele pudesse ter outra estratégia para ganhar o processo, e aí o juiz fala que não vai poder ter um tempo a mais, então ele pede 5 minutos para poder fazer um acordo. Esses 5 minutos ele usa para a parte da defesa da cliente deles. Não ter tempo de argumentar muito sobre o valor que ele ia dar, né? Então, ele já começa assim, o que a gente precisa para terminar isso agora? Aí ela já fala que ela quer, então, 40 milhões, achando que ele vai baixar para 10, aí ele fala, então é 30 milhões. Aí eles fecham um acordo em menos de 5 minutos. Assim, a gente conseguiu perceber que o tempo foi um elemento crucial, tanto para a estratégia do advogado de defesa da empresa farmacêutica, que queria adiar o julgamento, quanto posteriormente, quando ele escolheu apenas 5 minutos para a negociação e jogou a responsabilidade para elas de dizerem o valor que elas queriam. Assim, indo para as considerações finais, a gente entende que os objetivos de ambas as partes foram sim atingidos. No entanto, a negociação poderia ter sido muito melhor para o escritório de advocacia do que de fato foi, porque elas foram pegas pela estratégia do outro advogado que estava em negociação. Ele obteve, além de um valor mais baixo do que estava disposto a pagar, também conseguiu a concessão delas de que futuramente não houvesse um processo judicial coletivo.
Elas falharam em avaliar o poder inicialmente. Elas acharam que a parte acusada levaria advogados evidentemente mais poderosos do que elas e com uma aparência de mais poderosos também, para que o processo fosse mais radical e mais duro. No entanto, a estratégia do oponente foi justamente o oposto, de levar alguém aparentemente muito menos poderoso do que elas e fazerem com que elas parecessem vilãs da história. A tática adotada pelo escritório de advocacia da defesa da empresa farmacêutica foi, sim, muito eficiente. E eles conseguiram comover o júri com a história do advogado que ele é eficiente, que ele tá atrapalhando ali o processo, que é engraçado. E assim, a parte acusada conseguiu um resultado melhor do que o esperado, enquanto a parte acusadora obteve um resultado também melhor do que eles esperavam, mas não tão bom quanto poderia ser. O que marcou essa negociação foi o fato justamente dessa falta de avaliação correta do seu oponente pela parte do escritório Lockhart & Gardner, enquanto as táticas que foram utilizadas faziam sentido, mas o contexto não foi bem avaliado. Então, acho que finalizamos.